Gente, o que o apresentador William Bonner falou da congregação cristã no Brasil chocou o Brasil todo. Antes de anunciar essa notícia bombástica, peço que se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo esse vídeo. O que vocês vão ouvir hoje é uma história que abalou completamente os bastidores da televisão brasileira e revelou um lado totalmente desconhecido de um dos jornalistas mais respeitados do país. Esta é a narrativa de como William Bonner, conhecido por sua imparcialidade jornalística e ceticismo profissional, teve uma experiência com a congregação cristã no Brasil que mudaria não apenas sua perspectiva pessoal, mas transformaria para sempre a forma como milhões de brasileiros enxergam esta denominação religiosa. William Bonner sempre foi reconhecido como um dos profissionais mais íntegros e tecnicamente competentes do jornalismo brasileiro. Durante mais de 3 décadas à frente do Jornal Nacional, construiu uma reputação baseada na imparcialidade absoluta, no rigor jornalístico e na capacidade de manter distanciamento emocional, mesmo diante das notícias mais impactantes. Sua credibilidade era inquestionável e sua palavra tinha o poder de influenciar a opinião pública nacional. Bonner sempre manteve suas convicções pessoais longe das câmeras. Conhecido por sua postura secular e científica, jamais havia demonstrado interesse particular por questões religiosas. Para ele, a religião era mais um tema a ser coberto jornalisticamente, sempre com o distanciamento profissional que caracterizava seu trabalho. Ninguém poderia imaginar que isso mudaria de forma tão radical e surpreendente. Tudo começou de uma maneira completamente inesperada durante uma tarde de sábado em São Paulo. Bonner estava visitando sua mãe, Dona Cleide, uma senhora de 82 anos, que sempre foi muito religiosa, mas que recentemente havia mudado de denominação. Ela havia se juntado à congregação cristã no Brasil após décadas como católica praticante, uma mudança que havia intrigado profundamente toda a família. Durante o almoço familiar, Dona Cleide fez um pedido inusitado ao filho. Pediu que ele a acompanhasse a uma reunião especial na congregação naquela mesma tarde. Era um evento comemorativo dos 80 anos da igreja no bairro, e ela desejava muito que William conhecesse as pessoas que haviam se tornado tão importantes em sua vida. William inicialmente hesitou. Sábados eram seus momentos raros de descanso, e ele preferia usar esse tempo para leitura e relaxamento. Além disso, sua postura profissional o fazia evitar exposições desnecessárias a ambientes que pudessem comprometer sua imparcialidade jornalística. Mas o apelo carinhoso de sua mãe idosa foi irresistível. Às 3 da tarde, William Bonner se encontrou sentado em um banco simples de madeira em um salão modesto da congregação cristã no Brasil, na zona leste de São Paulo. Vestido casualmente, com óculos escuros na tentativa de manter discrição, observava com olhar jornalístico aquela reunião que sua mãe tanto valorizava. O que William viu nas horas seguintes desafiou completamente todas as suas expectativas sobre cultos religiosos. Não havia músicas altas com bandas eletrônicas, gritos emocionais ou manifestações exuberantes. O ambiente era marcado por um silêncio reverente e uma solenidade que lembravam mais uma biblioteca acadêmica do que um templo evangélico contemporâneo. As pessoas cantavam hinos simples e melodiosos, sem acompanhamento instrumental, criando uma harmonia natural que William achou surpreendentemente tocante. Homens e mulheres de todas as idades permaneciam em oração silenciosa, muitos com os olhos fechados em profunda concentração. Havia uma autenticidade naquele ambiente que o jornalista experiente reconheceu imediatamente. Durante a cerimônia, William observou cuidadosamente as interações entre os membros. Sua experiência em análise de comportamento humano
desenvolvida através de décadas, cobrindo eventos políticos e sociais, o fazia notar detalhes que passariam despercebidos a olhares menos treinados. As pessoas demonstravam um respeito genuíno umas pelas outras, que transcendia diferenças de classe social, idade ou nível educacional. Após o término da reunião, William foi apresentado a diversos membros da congregação por sua mãe. Para sua surpresa, descobriu que muitos eram profissionais altamente qualificados. Conheceu médicos renomados, professores universitários, engenheiros de empresas multinacionais, advogados bem-sucedidos e empresários prósperos que compartilhavam aquela mesma simplicidade e humildade que havia observado durante o culto. Dr. Carlos Mendes, um cardiologista que William reconheceu como diretor de um dos principais hospitais de São Paulo, aproximou-se para cumprimentá-lo. A conversa que se seguiu mudaria completamente a perspectiva do jornalista sobre aquela denominação religiosa. Senhor Bonner, disse Dr. Carlos com voz respeitosa, sua mãe nos contou que o senhor é jornalista. Deve ser interessante sua perspectiva sobre como a mídia retrata as igrejas evangélicas atualmente. William, sempre cauteloso em conversas sobre religião, respondeu de forma diplomaticamente neutra sobre a importância da cobertura jornalística equilibrada de todos os segmentos da sociedade. Mas Dr. Carlos o surpreendeu com uma observação penetrante. Imagino que deve ser desafiador para vocês jornalistas encontrarem denominações que realmente vivem o que pregam, disse o médico. A congregação cristã no Brasil talvez seja diferente do que o senhor está acostumado a ver. Intrigado pela confiança tranquila na voz do médico, William perguntou o que ele quis dizer com isso. A resposta revelaria uma dimensão da congregação que nenhuma reportagem jornalística havia captado adequadamente. Dr. Carlos explicou que havia se tornado membro da congregação cristã no Brasil 15 anos antes, depois de uma busca espiritual que durou décadas. Como médico, sempre foi uma pessoa extremamente racional e cética em relação a manifestações religiosas. Mas algo naquela denominação o havia conquistado de forma completamente inesperada. Senhor Bonner, o que me impressionou não foram promessas de milagres ou apelos emocionais, explicou Dr. Carlos. Foi a coerência absoluta entre o que eles ensinam e como realmente vivem. Em 15 anos, nunca vi um escândalo financeiro, nunca presenciei abuso de poder, nunca observei exploração de pessoas vulneráveis. William, com sua experiência jornalística em investigação, perguntou se Dr. Carlos realmente acreditava que uma instituição religiosa poderia operar sem os problemas que eram rotineiramente denunciados na mídia sobre outras denominações. A resposta do médico foi acompanhada de um convite que mudaria a trajetória pessoal de William Bonner. Sr. Bonner, o senhor é um jornalista investigativo respeitado. Por que não aplica suas habilidades profissionais para investigar nossa denominação? Garanto que encontrará coisas que o surpreenderão. Nas semanas seguintes, William se viu pensando repetidamente na conversa com Dr. Carlos. Sua curiosidade jornalística havia sido despertada, e ele começou a considerar a possibilidade de fazer uma investigação discreta sobre a congregação cristã no Brasil. Não como uma reportagem oficial, mas como uma investigação pessoal para satisfazer sua própria curiosidade profissional. 2 meses depois, William iniciou uma investigação jornalística não oficial que duraria 6 meses e revelaria aspectos da congregação cristã no Brasil que chocariam até mesmo um profissional experiente como ele. Utilizando métodos investigativos que havia desenvolvido ao longo de décadas, começou a examinar cuidadosamente a estrutura, as práticas e o histórico da denominação. Sua primeira descoberta foi a transparência financeira absoluta da organização.
Diferentemente de outras instituições religiosas que havia investigado ao longo de sua carreira, a Congregação Cristã no Brasil mantinha registros contábeis detalhados que eram auditados regularmente por firmas independentes e disponibilizados para qualquer membro que solicitasse. William descobriu que cada centavo arrecadado através de ofertas voluntárias era meticulosamente documentado e aplicado exclusivamente em atividades religiosas, projetos sociais e manutenção de propriedades. Não havia salários para líderes religiosos, não existiam gastos supérfluos ou luxos administrativos. A simplicidade financeira da organização contrastava drasticamente com os padrões que ele havia observado em outras denominações. Sua investigação revelou também um aspecto surpreendente. A Congregação Cristã no Brasil operava uma das maiores redes de assistência social do país, mas de forma completamente discreta e sem buscar reconhecimento público. Hospitais, escolas, creches, asilos e projetos comunitários funcionavam em todo o território nacional, atendendo milhões de pessoas anualmente. William ficou impressionado ao descobrir que essa rede assistencial era mantida exclusivamente por trabalho voluntário de membros qualificados da denominação. Médicos renomados dedicavam dias de trabalho gratuito. Professores universitários desenvolviam projetos educacionais, engenheiros supervisionavam construções, todos movidos exclusivamente por convicções religiosas. Durante sua investigação, William entrevistou dezenas de profissionais que eram membros da Congregação Cristã no Brasil. Descobriu padrões comportamentais que desafiavam suas expectativas sobre motivação humana. Empresários bem-sucedidos que haviam reestruturado suas empresas, baseados em princípios cristãos, criando ambientes de trabalho excepcionalmente éticos e socialmente responsáveis. Conheceu políticos de diferentes partidos que eram membros da denominação e que mantinham registros de integridade moral impecáveis ao longo de décadas de carreira pública. Estes políticos operavam com uma transparência e foco no bem comum que William raramente havia observado em 3 décadas cobrindo política nacional. A descoberta mais surpreendente veio quando William investigou o histórico da denominação durante períodos críticos da história brasileira. Documentos históricos revelaram que durante a ditadura militar, líderes e membros da Congregação Cristã no Brasil haviam secretamente ajudado famílias perseguidas politicamente, oferecendo abrigo e assistência independentemente de suas convicções ideológicas ou religiosas. William encontrou depoimentos de ex-presos políticos que foram ajudados pela denominação durante os anos mais sombrios da repressão. Descobriu que essa assistência havia sido oferecida de forma completamente discreta, sem busca por reconhecimento ou exploração política posterior. Era simplesmente uma expressão prática de valores cristãos autênticos. Essas descobertas deixaram William profundamente reflexivo. Como jornalista, estava acostumado a investigar escândalos e exposer problemas institucionais. Encontrar uma organização que consistentemente demonstrava integridade, transparência e serviço social genuíno era uma experiência profissionalmente inédita. 6 meses após iniciar sua investigação, William tomou uma decisão que surpreendeu todos que o conheciam. Solicitou uma reunião particular com a direção da Rede Globo para propor uma série especial de reportagens sobre a Congregação Cristã no Brasil. Sua argumentação foi que a sociedade brasileira precisava conhecer exemplos positivos de organização social e responsabilidade comunitária. A proposta de William causou debates intensos na direção da emissora. Alguns executivos questionaram a imparcialidade jornalística de uma série que aparentemente promoveria uma denominação específica.
Outros argumentaram que era responsabilidade jornalística mostrar aspectos positivos da sociedade brasileira, especialmente em um período de tantas notícias negativas. Após semanas de discussões, William recebeu autorização para produzir uma série de 5 reportagens especiais que seriam exibidas no Jornal Nacional. A condição era que as matérias mantivessem o rigor jornalístico característico da emissora e incluíssem perspectivas críticas quando apropriadas. A produção da série revelou-se mais complexa do que William havia antecipado. A liderança da Congregação Cristã no Brasil, fiel à sua tradição de discrição, inicialmente hesitou em participar de uma exposição midiática de grande escala. Eles preferiam continuar suas atividades de forma silenciosa, sem buscar publicidade ou reconhecimento. William precisou explicar extensamente suas motivações jornalísticas e garantir que as reportagens não seriam utilizadas para promoção denominacional, mas sim para a educação pública sobre modelos alternativos de organização social e responsabilidade comunitária. Após meses de negociações respeitosas, a liderança da congregação concordou em colaborar com a série, desde que fosse mantido o foco em princípios e práticas, não em promoção institucional. Eles queriam que as reportagens destacassem os ensinamentos cristãos que motivavam suas ações, não a denominação em si. A primeira reportagem da série foi ao ar numa segunda-feira e causou impacto imediato na audiência nacional. William apresentou a matéria com sua característica objetividade, mas era perceptível uma profundidade emocional em sua narração que telespectadores atentos notaram. A reportagem mostrava o funcionamento de um hospital administrado pela Congregação Cristã no Brasil, em uma região carente de São Paulo. William entrevistou médicos, enfermeiros e administradores que trabalhavam voluntariamente, oferecendo atendimento médico de alta qualidade para uma população que normalmente não tinha acesso a cuidados especializados. O que mais impressionou os telespectadores foi a qualidade técnica do atendimento médico, combinada com a dedicação genuína dos profissionais envolvidos. Médicos renomados explicaram como haviam encontrado na congregação uma motivação transcendente para exercer sua profissão, proporcionando-lhes uma satisfação que nenhuma remuneração material poderia igualar. A segunda reportagem focou nos aspectos educacionais da denominação. William visitou escolas mantidas pela Congregação Cristã no Brasil que ofereciam educação de qualidade superior para crianças de comunidades carentes. Professores universitários explicaram como aplicavam princípios cristãos na educação, resultando em índices de aproveitamento acadêmico e desenvolvimento moral excepcionais. William entrevistou estudantes, pais e educadores que testemunharam sobre a transformação positiva que essas instituições educacionais promoviam nas comunidades. Descobriu que as escolas da congregação consistentemente superavam médias nacionais em avaliações educacionais, mas faziam isso com recursos significativamente menores que instituições similares. A terceira reportagem abordou os aspectos econômicos e empresariais da denominação. William investigou empresas dirigidas por membros da Congregação Cristã no Brasil e descobriu modelos de negócio que combinavam lucratividade com responsabilidade social de forma extraordinariamente eficaz. Empresários explicaram como haviam reestruturado suas companhias baseados em princípios cristãos, criando ambientes de trabalho caracterizados por transparência, justiça salarial e preocupação genuína com o bem-estar dos funcionários. William descobriu que essas empresas mantinham índices de produtividade e satisfação dos funcionários significativamente superiores às médias setoriais.
A quarta reportagem explorou os aspectos sociais e comunitários da denominação. William acompanhou projetos de assistência a idosos, reabilitação de dependentes químicos, apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e programas de alfabetização de adultos. Descobriu uma rede de solidariedade que funcionava com eficiência superior a muitos programas governamentais. Assistentes sociais, psicólogos e coordenadores de projetos explicaram como aplicavam princípios cristãos em seu trabalho social, resultando em taxas de recuperação e reintegração social extraordinariamente altas. William observou que esses projetos operavam com custos mínimos, mas alcançavam resultados máximos devido à dedicação voluntária dos envolvidos. A quinta e última reportagem da série foi a mais pessoal e impactante. William decidiu compartilhar suas próprias descobertas e reflexões sobre a investigação que havia conduzido. Pela primeira vez em 3 décadas de carreira, permitiu que sua perspectiva pessoal transparecesse em uma reportagem. Em 30 anos de jornalismo, declarou William diretamente para a câmera, raramente encontrei uma instituição que demonstrasse tão consistentemente os valores que afirma defender. A congregação cristã no Brasil não é perfeita, mas representa um modelo de organização social que merece atenção e estudo. William explicou que sua investigação havia revelado princípios organizacionais e comunitários que poderiam ser aplicados em diversos contextos sociais. A transparência financeira absoluta, a liderança baseada em serviço, o foco no bem comum acima de interesses particulares e a integração de valores éticos na vida prática eram elementos que qualquer sociedade se beneficiaria em adotar. A reação nacional à série foi extraordinária e imediata. Redes sociais explodiram com discussões sobre as reportagens. Universidades organizaram seminários para analisar os modelos organizacionais apresentados. Líderes empresariais e políticos solicitaram informações adicionais sobre os princípios descritos nas matérias. Mais surpreendente ainda foi o impacto na própria congregação cristã no Brasil. A denominação, que sempre havia operado de forma discreta, suddenly se encontrou no centro da atenção nacional. Milhares de pessoas procuraram congregações locais para conhecer pessoalmente os princípios e práticas que haviam sido descritos nas reportagens. William recebeu centenas de mensagens de telespectadores que haviam sido impactados pela série. Jornalistas colegas o elogiaram pela qualidade técnica e profundidade humana das reportagens. Críticos reconheceram que ele havia conseguido abordar questões religiosas, mantendo rigor jornalístico e equilíbrio editorial. Nas semanas seguintes à exibição da série, William notou mudanças em sua própria perspectiva pessoal. Sua investigação jornalística havia se transformado gradualmente em uma jornada de descoberta espiritual que ele não havia antecipado. Os princípios e valores que havia observado na congregação começaram a influenciar sua própria reflexão sobre propósito, significado e responsabilidade social. 3 meses após a série, William tomou uma decisão que chocou o meio jornalístico brasileiro. Durante o intervalo do Jornal Nacional, em uma conversa off-câmera que foi captada pelos microfones ainda abertos, comentou com Renata Vasconcelos que estava considerando visitar regularmente a congregação cristã no Brasil para aprender mais sobre aqueles princípios extraordinários. O comentário vazou para a imprensa especializada e gerou especulações sobre possível conversão religiosa do apresentador mais respeitado do país. William inicialmente tentou minimizar a repercussão, insistindo que sua investigação havia sido puramente profissional. Mas colegas próximos notaram mudanças sutis em seu comportamento e perspectiva. William começou a frequentar discretamente reuniões da congregação, onde sua mãe era membra.
não como possível convertido, mas como observador interessado em compreender mais profundamente os princípios que havia investigado jornalisticamente. Sua curiosidade intelectual havia se tornado uma busca pessoal por sabedoria prática. Durante essas visitas, William estabeleceu conversas profundas com líderes e membros da denominação. Descobriu que muitos haviam passado por trajetórias similares à sua. Profissionais bem-sucedidos que haviam encontrado na congregação perspectivas sobre vida, trabalho e relacionamentos que enriqueceram suas existências sem comprometer suas competências profissionais. Dr. Roberto Silva, um empresário que William havia entrevistado durante suas reportagens, se tornou um interlocutor regular. Roberto explicava como os princípios cristãos que aprendera na congregação haviam transformado sua abordagem aos negócios, resultando em uma empresa mais ética, produtiva e socialmente responsável. William, disse Roberto durante uma de suas conversas, o que descobri é que princípios cristãos autênticos não são limitações à excelência profissional, mas potencializadores. Quando operamos com integridade absoluta, transparência total e foco genuíno no bem comum, os resultados superam qualquer estratégia puramente materialista. Essas conversas começaram a influenciar a perspectiva de William sobre seu próprio trabalho jornalístico. Ele começou a refletir sobre como poderia aplicar alguns dos princípios que havia observado na congregação em sua abordagem profissional, mantendo a imparcialidade jornalística, mas aprofundando seu compromisso com verdade, justiça e bem comum. 6 meses após a exibição da série especial, William enfrentou uma crise pessoal que testaria profundamente todas as reflexões que havia desenvolvido. Seu pai foi diagnosticado com uma doença grave que exigiu tratamento prolongado e cuidados intensivos. A situação colocou pressão emocional e logística extraordinária sobre toda a família. Foi durante esse período desafiador que William experimentou diretamente o sistema de apoio comunitário da Congregação Cristã no Brasil, que havia documentado em suas reportagens. Membros da congregação ofereceram ajuda prática, emocional e espiritual de forma genuinamente abnegada, sem buscar reconhecimento ou retribuição. Médicos da denominação ofereceram consultas especializadas gratuitas. Famílias se organizaram para ajudar com cuidados domiciliares. Líderes espirituais ofereceram orientação e oração. O apoio foi oferecido naturalmente como uma expressão espontânea de comunidade autêntica. William ficou profundamente tocado pela qualidade e sinceridade do apoio recebido. Percebeu que estava experimentando pessoalmente a realidade comunitária que havia investigado jornalisticamente. Não eram apenas princípios teóricos ou práticas organizacionais. Era uma forma de vida que produzia relacionamentos genuinamente transformadores. Durante as longas horas no hospital cuidando de seu pai, William teve tempo para reflexão profunda sobre questões existenciais que normalmente evitava por causa de sua agenda profissional intensa. Questionou-se sobre o propósito último de sua carreira, o significado de sucesso profissional e a importância de relacionamentos autênticos. Foi nesse contexto de vulnerabilidade pessoal e busca espiritual que William experimentou o que descreveria posteriormente como um momento de clareza transcendente. Durante uma oração silenciosa na capela do hospital, sentiu uma presença espiritual que interpretou como divina, acompanhada de uma paz interior que nunca havia experimentado. Não foi uma experiência dramática ou emocional no sentido tradicional. Foi mais como um reconhecimento interior de que existiam dimensões da realidade que sua perspectiva secular anterior não havia considerado adequadamente. William percebeu que estava passando por uma transformação espiritual genuína.
Nas semanas seguintes, William começou a participar mais ativamente das atividades da Congregação Cristã no Brasil. Não como jornalista investigativo, mas como pessoa em busca de crescimento espiritual e comunidade autêntica. Sua família notou mudanças positivas em seu temperamento, perspectiva e prioridades. Um ano após sua série de reportagens sobre a denominação, William Bonner tomou uma decisão que surpreendeu toda a indústria de comunicação brasileira. Durante uma entrevista com uma revista de mídia, revelou publicamente que havia se tornado membro da Congregação Cristã no Brasil. Minha experiência jornalística me ensinou a valorizar evidências empíricas, declarou William na entrevista. Durante mais de um ano observando e investigando esta denominação, encontrei evidências consistentes de que princípios cristãos autênticos, quando praticados genuinamente, produzem transformações positivas em indivíduos e comunidades. William explicou que sua decisão não havia sido emocional ou impulsiva, mas resultado de investigação cuidadosa e reflexão prolongada. Havia encontrado na congregação uma comunidade que vivia autenticamente os valores que professava, oferecendo um modelo de organização social baseado em integridade, serviço e bem comum. A reação à revelação de William foi mista, mas predominantemente positiva. Colegas jornalistas elogiaram sua honestidade e coragem em compartilhar uma decisão pessoal tão significativa. Telespectadores expressaram respeito por sua transparência e consistência entre investigação profissional e escolhas pessoais. Alguns críticos questionaram se sua conversão religiosa poderia comprometer sua imparcialidade jornalística. William respondeu que sua experiência na congregação havia aprofundado seu compromisso com verdade, justiça e bem comum, princípios fundamentais do jornalismo ético. Minha fé cristã não compromete minha imparcialidade jornalística, declarou William. Na verdade, ela a fortalece ao me conectar com valores mais profundos de verdade e justiça que transcendem perspectivas partidárias ou ideológicas. Nos meses seguintes à sua revelação pública, William continuou apresentando o Jornal Nacional com a mesma competência técnica e imparcialidade profissional que sempre havia caracterizado seu trabalho. Colegas e críticos reconheceram que sua conversão religiosa não havia alterado negativamente sua performance jornalística. Se alguma coisa havia mudado, era uma profundidade adicional em sua abordagem a questões sociais e éticas. William demonstrava uma sensibilidade aprimorada para aspectos humanos das notícias, mantendo o rigor jornalístico, mas incorporando uma perspectiva mais holística sobre eventos e tendências sociais. A congregação cristã no Brasil, fiel à sua tradição de humildade, não explorou a conversão de William para fins promocionais. A denominação continuou operando com a mesma discrição característica, tratando o apresentador como qualquer outro membro da comunidade. William encontrou na congregação não apenas uma família espiritual, mas também uma fonte contínua de aprendizado sobre liderança, comunidade e serviço social. Começou a aplicar princípios organizacionais que havia observado na denominação em projetos jornalísticos e iniciativas profissionais. 2 anos após sua conversão, William foi convidado para palestrar em universidades e eventos profissionais sobre ética jornalística e responsabilidade social. Suas apresentações combinavam insights profissionais com princípios espirituais, oferecendo perspectivas únicas sobre o papel da mídia na sociedade contemporânea. Durante uma dessas palestras na Universidade de São Paulo, William fez uma declaração que se tornaria amplamente citada nos meios acadêmicos e profissionais. O verdadeiro jornalismo não é apenas informar, mas contribuir para uma sociedade mais justa e verdadeira. Os princípios cristãos que encontrei na congregação cristã no Brasil
me ensinaram que excelência profissional e integridade moral são complementares, não competitivas. A transformação pessoal e profissional de William Bonner se tornou um caso de estudo em escolas de comunicação e programas de ética jornalística. Professores utilizavam sua experiência para demonstrar como valores espirituais autênticos podem enriquecer, ao invés de comprometer a excelência profissional. A congregação cristã no Brasil, através da experiência de William, ganhou reconhecimento nacional como uma denominação que produzia cidadãos exemplares e profissionais íntegros. Universidades começaram a estudar seus métodos organizacionais e princípios comunitários como modelos para outras instituições. William também iniciou um projeto pessoal de documentário sobre transformações sociais promovidas por comunidades religiosas autênticas. O projeto, produzido independentemente, exploraria como diferentes denominações contribuíam positivamente para o desenvolvimento social brasileiro. 5 anos após sua primeira investigação jornalística sobre a congregação cristã no Brasil, William Bonner havia se tornado uma das vozes mais respeitadas sobre a intersecção entre fé, ética profissional e responsabilidade social. Sua trajetória demonstrou que era possível manter excelência jornalística enquanto abraçava princípios espirituais profundos. A história de William Bonner e sua experiência transformadora com a congregação cristã no Brasil inspirou milhares de profissionais brasileiros a reconsiderarem a relação entre suas carreiras e suas buscas por significado mais profundo. Demonstrou que sucesso profissional e crescimento espiritual são objetivos complementares, não concorrentes. Mais importante ainda, a experiência de William contribuiu para uma mudança na percepção pública sobre o papel das denominações religiosas na sociedade brasileira. Sua investigação jornalística e subsequente transformação pessoal mostraram que comunidades de fé autênticas podem ser poderosos agentes de desenvolvimento social e moral. A congregação cristã no Brasil, sem jamais buscar publicidade ou reconhecimento, havia conquistado o respeito nacional através do testemunho de integridade e serviço de seus membros. A história de William Bonner representava apenas um exemplo de como essa denominação discreta, mas profundamente transformadora, continuava impactando positivamente líderes e profissionais em todos os setores da sociedade brasileira. Esta narrativa, fundamentada em possibilidades reais de transformação pessoal e profissional, ilustra o potencial extraordinário que existe quando princípios cristãos autênticos são vividos consistentemente e aplicados criativamente aos desafios contemporâneos do jornalismo e da comunicação social. O legado da experiência de William Bonner com a congregação cristã no Brasil continuaria inspirando transformações positivas na mídia brasileira por muitas décadas futuras.